Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Haribol, Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Então vamos falar mais um verso aqui do Bhagavad Gita. Hoje eu vou falar o verso 10 do capítulo 10. Então sincronia aí, ó, 10 com 10. Esse verso aí é muito importante, nos dá uma segurança, uma certeza de que se nós nos voltarmos para Deus com esse coração verdadeiro, né, com essa intenção real, naturalmente, Vishnu, Deus, Krishna, ele vai se revelar para nós. Então esse verso, né, Krishna fala de uma forma, como sempre, bem direta. Então vamos ler o verso. Tesham satata juktanam bhajatam priti parvakam dadami buddhi jogam tam janamam upajantite. Tradução: para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. Então olha que verso sensacional, onde o Senhor Krishna nos dá a certeza de que se nós dirigirmos a nossa energia para Ele, Ele vai nos dar, né, de dentro do coração, essa revelação maravilhosa que vai fazer com que consigamos, né, atingir aquilo que é o propósito último de todos os espíritos que estão em ilusão aqui nessa energia material. Então, qual é o propósito? O propósito é você viver consciente de Deus, viver consciente da realidade, da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim disse o Mestre Jesus e todos os mestres que estão conectados com Deus. Estamos aqui nessa forma humana, com uma inteligência maravilhosa, para aprender a nos libertar da ilusão, desse sonho cósmico, dessa matrix. Então, Krishna está falando aqui, imediatamente você tem que conhecer essa verdade.
E nesse verso, né, Krishna fala, né, que para aqueles que estão constantemente devotados a mim, ou seja, que estão trabalhando o seu interno, a sua intimidade, para ficar sempre com Deus, já que agora você sabe quem é Deus. O Bhagavad Gita ele vem para revelar que Krishna é Deus. Só que você não pode compreender isso num aspecto mais espiritual e absoluto. Mas nesse verso o Senhor Krishna está dizendo, né, se você está constantemente devotado a Ele, o que é estar devotado? É onde você está colocando a sua energia como prioridade. Se a sua prioridade nesse mundo é espiritual e você entende quem é Deus, que você é uma parte integrante de Deus, você começa a pensar mais em Deus, sentir mais em Deus, agir mais em Deus, a meditar no divino, a seguir o processo de cantar o santo nome, conforme é recomendado pelo Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Enfim, você começa a direcionar ou canalizar toda a sua energia para esse propósito último da vida, humana. Logo, para que existe a forma humana? Você não tem essa forma com uma inteligência maravilhosa só para existir aqui desfrutando fisicamente ou emocionalmente desse mundo. Compreende? Aí está o engano, aí está o erro. Quando você usa 24 horas do seu dia, os sentidos, para possuir as coisas materiais, para tentar desfrutar de alguma forma os objetos materiais nos quais você acredita que vão trazer alguma felicidade para você, algum prazer. Porém, esse prazer nunca é do espírito. Pode ser que o corpo físico sinta, né, alguma espécie de prazer devido a reações químicas, certo? A sua mente também, quando você adquire algum conhecimento material, isso cria um certo orgulho, né? Um altivismo, vamos dizer assim. Mas nada disso traz prazer para o espírito. E você tem que entender que Krishna te deu essa forma humana para você atingir esse padrão de felicidade máxima, aqui mesmo no mundo material. Você tem que, de alguma forma, fazer algum arranjo na sua vida, não importa o quão difícil ela esteja, para criar diariamente essa associação inteligente com Deus. E daí você vai estudar o Bhagavad Gita, você vai ouvir, né, aulas onde as pessoas estejam falando sobre Deus. Tem que usar positivamente o seu tempo dentro daquilo pela qual a forma humana foi te dada. O espírito tem que ser esperto, não se deixar iludir muito pelas propostas externas desse mundo, onde estamos na Kali Yuga, um mundo de energia muito pesada, onde só há mentira, corrupção, inverdades. Temos que acordar agora, imediatamente, e tomar uma atitude. Ouvindo essas palavras sábias do Senhor Krishna, nesse verso aqui, verso 10 do capítulo 10. Tá? Então, Krishna está falando, se você está constantemente devotado a me servir, né? Devoção, naturalmente, se você se devota a algo, você passa a servir aquilo que é o objeto, a pessoa da sua devoção. Isso aí é algo lógico. E aí você segue com esse serviço, né, onde o Senhor Krishna explica aqui no Bhagavad Gita que esse serviço é a energia que é canalizada diretamente para a realidade suprema.
porque nós somos servos eternos amorosos de Krishna. Daí nesse verso ele fala, aqueles que estão constantemente a me servir com amor, não é só servir a Deus ou fazer algo no sentido assim, físico, ou um sentimento, tem que despertar esse amor por Deus. O combustível que move o serviço devocional, a ação consciente para satisfazer a Deus, é o amor. De modo que se você não estiver vivendo nesse amor a Deus, e é esse amor que cria esse vínculo, esse entusiasmo cada vez maior para você permanecer nessa consciência divina, não vai adiantar de nada você servir a Deus. É igual você cantar Japamala sem nenhuma sabedoria, sem nenhum amor, nenhuma devoção. É lógico que quando você canta o santo do nome de Deus, até mesmo por brincadeiras, isso está explicado lá no Chaitanya Charitamrita, isso vai decorrer de você ter coisas, adquirir uma situação favorável nesse mundo material. Porém, Krishna, ele quer que você cante com amor. Ele quer que você medite nele com amor, entendendo que ele é Deus. E que você é uma parte dele. E não tem como não ser assim, porque isso aí é eterno. Essa é a misericórdia, Você poder compreender quem é Deus. Inicialmente você compreende isso teoricamente. E depois, quando você serve constantemente a Deus com amor, como a gente fala, o serviço inicialmente é cantar e ouvir, você está sempre cantando o nome, você está ouvindo os passatempos de Krishna, aulas sobre Krishna, está ouvindo alguém que está te lembrando sempre quem é Deus e para onde você deve conduzir a sua energia. Então Krishna está falando aqui, constantemente, se devote a mim com amor, nesse serviço. Então Krishna fala que quem está vivendo assim, na sua vida, dia a dia, com essa intensidade de propósito para atingir esse despertar amoroso por Deus, Krishna ele vai nos ajudar para que isso aconteça. Krishna ele só pode te entregar aquilo que você quer. E para você, se você quer o amor a Deus, se você realmente quer despertar esse sentimento, que é o sentimento mais elevado do espírito, você tem que fazer por onde? Você tem que se qualificar amorosamente, vamos dizer assim. E para se qualificar, você tem que purificar a sua mente, que atualmente está assim, bem contaminada, bem condicionada. Foi por isso que Krishna, através do Senhor Chaitanya, vendo que essa era em que nós vivemos é tão desespiritualizada, que ele nos trouxe o santo nome dele, para que quando o cantássemos, naturalmente iríamos limpar a nossa mente, purificar o nosso coração, e daí iríamos abrir um espaço em nosso interno para que esse amor brotasse, florescesse, despertasse. E através desse amor, que é a qualidade que devemos vibrar em primeiro lugar quando nos aproximamos de Deus, através desse amor, Krishna, Deus no seu coração, Vishnu, vai poder se revelar. E esse verso é muito importante nesse sentido que Krishna está falando. Venha, Então, Krishna fala, se você se devota a me servir com amor, eu dou a compreensão. Deus falando diretamente, eu dou a compreensão. Se você vem para mim, você sabe que eu estou no seu coração, que eu tenho essa forma do Senhor Vishnu, que está descrita também nas Escrituras, com 4 braços, com a massa, com búzio, com lótus, com a chakra, a roda do tempo.
E também essa forma, né, revelada de Krishna, que é a forma original, né, de Krishna. A gente tem que meditar, meditando sempre nessa forma, lembrando de Krishna. Temos que usar a nossa memória para lembrar a forma de Deus, o nome de Deus, os versos do Bhagavad Gita, né? Ouvir a reflexão de alguém que está falando de Krishna. Então, imediatamente, nos associamos com essa potência interna de Deus, dentro dessa potência externa de Deus, que é o mundo material. Então temos que ser bem sábios nesse sentido. Sabedoria existe para quê? Para você. O que é a inteligência, a energia da inteligência é a sabedoria. A energia do intelecto é o conhecimento. O que é a sabedoria? É o conhecimento espiritual realizado. Inicialmente, o seu intelecto absorve esse conhecimento e através da intuição e dessa conexão com Deus, onde através da misericórdia divina, recebemos a revelação de Deus, que é a compreensão dessa natureza absoluta de Deus, imediatamente entramos naquilo que se chama a sabedoria. Quando Krishna chama aqui no Bhagavad Gita alguém de sábio, é nesse sentido, não a pessoa que sabe das escrituras, ou que sabe o processo que o conecta, né, com ele. Não, Krishna fala, o sábio é aquele que me conhece de verdade. E através desse conhecimento você se liberta, porque a sabedoria é a chave da liberdade. A realização do espírito que você é e de Deus, como a fonte daquilo que você é, onde você se conecta, onde você se integra, é o que vai fazer você viver livre aqui nesse mundo material. Temos que rever esse conceito de liberdade, além da mente, do intelecto, né? Porque aqui nesse mundo material, todos os conceitos chamados, né, liberdade, dentro de uma programação falsa, mentirosa, parece que estamos livres, mas na verdade somos controlados o tempo todo, né? Pelos lobos, né, vestidos de ovelha em todos os campos de atuação humana. Essa liberdade aí que todo mundo fala, né? Liberté, fraternité, igualité, né? Igualdade, fraternidade, liberdade. Tudo isso é baseado em teorias egoístas, né? Temos que ir além, temos que entender o espiritual, temos que vibrar no divino e sermos realmente livres para entender o que é liberdade. Não adianta ficar falando de liberdade, mesmo que você aproxime esse conceito dentro de um contexto espiritual. Você tem que entender, eu quero me libertar dessa maia, dessa ilusão. E como que eu faço isso? Aí Krishna diz no Bhagavad Gita, olha, eu sou Deus, entra em silêncio, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim está ali na Bíblia, né? Então aquieta a sua mente, fica constantemente nesse sentimento de eu quero despertar o meu amor por Deus, e aí as coisas vão acontecendo, porque Krishna está falando aqui nesse verso diretamente. Não há como interpretar, argumentar que não é bem assim. Na verdade, é bem mais simples do que você imagina. É bem mais simples. Porque Deus está trabalhando, né, principalmente nessa Kali Yuga, com a misericórdia para aqueles que estão realmente se devotando a Ele, que estão voltando para Ele. Porém, em Kali Yuga, aquelas pessoas que não estão interessados em vida espiritual, que estão menosprezando os devotos de Deus, aquelas pessoas também que são falsas, né? Que se vestem de mestres ou de professores, orientadores,
e que são hipócritas por dentro. Então, para essas pessoas todas, né, no campo político, a justiça de Deus vai atuar, e vai atuar forte. Mas você que realmente ficou numa posição humilde, entendeu quem é Deus e que Hare Krishna, Krishna Krishna, por favor, Deus, me ocupa em seu serviço, me dá a pérola de amor que eu tenho eternamente, mas que infelizmente agora, de alguma forma, eu esqueci o que é esse amor a Deus, esse amor que eu estou buscando na forma de prazer e felicidade nas coisas materiais, que é um tremendo engano. Por favor, Deus, me acorda internamente, me liberta dessa ilusão, me coloca no caminho de volta ao Supremo, me qualifica dentro do meu espírito aqui, né, embotado dentro dessa forma material, para que após a morte eu possa me libertar completamente em meu corpo espiritual, tendo vivências de relacionamentos com a sua pessoa em Vaikuntha Loka Dhamma, que é o mundo espiritual formado pela sua potência interna. De modo que você é um ser que vai viver em gratidão, em oração. Orai e vigiai. Você vai estar sempre agradecendo a Deus por tudo, né? Esse tipo de oração. E não essa oração onde você fica pedindo a Deus como um mendigo coisas materiais. Orai é isso, fique num estado sempre de reconhecimento que, uau, Deus está aqui comigo nesse mundo material, me ajudando a despertar, a sair desse sonho, a voltar para a realidade daquilo que eu sou. Temos que realmente ser, né, incisivos nisso, dia a dia, lembrar quem somos, o que estamos fazendo aqui nesse universo do Senhor Brahma, nesse planetinha Terra, nessa galáxia. Ir além das narrativas, das informações metafísicas. Você compreende que Krishna é Deus e simplesmente começa a lembrar dele. Você entende que os passatempos dele estão descritos no Bhagavata, no canto 10, e em todos os cantos, né? Mas no canto 10 é a história direta de Krishna, então você vai lá, começa a ler com o maior carinho o Bhagavad Gita, começa a ouvir aulas que estão falando sobre Krishna, a sua intenção, a sua direção, o seu objetivo é se libertar da energia material. E Krishna fala, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. E aqui nesse verso aqui, Krishna está falando, eu vou dar para você a compreensão pela qual você pode vir a mim. Então isso é evidente demais. Krishna é simples em sua linguagem. Fica comigo, né? Vamos resumir nisso, né? Fica comigo que eu fico com você, Krishna fala. A partir do momento que nossa mente está lembrando de Deus, isso misticamente, né, vai fazer com que Krishna esteja, podemos dizer assim, materializado na sua vida. A física quântica, ela diz isso, que a natureza material, ela se comporta, isso é muito interessante, essa ciência que está chegando aí. A natureza, o átomo, né, que constitui a natureza material, ele pode se comportar como onda ou como partícula. Na verdade, tudo é energia. E quando você vê as coisas manifestas, elas são classificadas como partículas, como aquilo que você pode ver, tocar, ouvir, né, sentir. Então, a física quântica diz isso, que aonde está a sua consciência, a sua atenção, dentro daquilo que é a energia que você está usando com algum dos seus sentidos, esse átomo, que antes era onda, ele se torna partícula e você passa a ver. Então, o mundo ele só é observável no ponto onde a sua consciência está focada. Eles chamam na física quântica de colapso
né? Colapso de onda. Você colapsa o elétron através da sua tensão. Compreende? Da mesma forma, vamos usar isso aí para o lado espiritual. Onde, quando você vê essa energia material como a presença de Krishna, meditando também nos pés de lótus de Deus, sabendo que tudo é uma emanação do brilho da sua pessoa absoluta, quando você olha a energia material com essa consciência de Krishna, com essa consciência espiritual, aquilo que você está vendo, se você tiver já avançado em consciência nesse sentimento de amor, você vai ver o mundo material como a presença de Deus. Manifesta. Igualzinha como você vê através dos seus sentidos em Maya. Não sei se me fiz aqui compreender perfeitamente, estudem um pouquinho a física quântica, né, que revela as coisas a nível de energia. Energia quântica, do quantum, né? É a ciência que estuda o movimento eletrônico da existência. E Krishna é a base de toda essa manifestação eletrônica, que é a raiz da matéria. E quando você vê que tudo está vindo de Krishna, né, como nós falamos no verso passado, onde Krishna diz, tudo emana de mim. Então, se tudo emana de Deus, é porque tudo é Deus, não existe outra coisa sem ser Deus. E você vai interagindo com a divindade. E essa compreensão que eu estou falando aqui, né, aparentemente teórica, mas compreensível, você vai tendo no nível de realização interna. Isso é maravilhoso. Você poder acordar, né, com essa forma humana, abrir os olhos e daí já enxergar Deus em tudo e sua mente purificada assim, com essa visão mais absoluta, você não se perde, não se desvia do caminho espiritual. Nesse verso podemos observar pelas palavras de Deus, do Senhor Krishna, que não é nós que compreendemos Deus. As pessoas estão estudando várias escrituras, várias filosofias, fazendo estudos de religião comparada, e aí o intelecto fica, né, acelerado, tentando entender o que um mestre está falando, o que o outro mestre diz, e que aquele aí começa a julgar também, que esse mestre é bom, esse é ruim, esse aqui não tem nada a ver, e daí você começa a entrar com o ego, com esse falso ego, e tenta compreender Deus e até mesmo desafia as pessoas a provarem que Deus existe. Me prove que Deus existe. Coisas assim absurdas, né? Como é que você vai compreender Deus com um instrumento limitado, igual à mente e ao seu intelecto? Ou essa memória, né, finita? Então, Krishna está falando aqui, eu dou a compreensão. Como é que Krishna dá essa compreensão? Pela maneira dele. Existe uma maneira divina de ele, né, Deus, se fazer compreensível para aquele que está buscando constantemente ele, com esse sentimento amoroso e de sabedoria. Né? Sabedoria e amor caminham junto a junto, porque são as asas, né, que fazem o pássaro espiritual levantar voo para as alturas da divindade. E Krishna está falando, eu que dou a compreensão. E essa compreensão vem pela misericórdia de Deus, porque poderíamos assim viver eternamente sem saber quem é Deus, presos, né, na matéria, sofrendo, cheio de problemas, nascimento, doença, velhice, morte. Até mesmo o ser mais elevado desse universo, o Senhor Brahma, que co-criou esse universo junto com Deus, ele está sujeito a isso, a nascer, né, morrer, ficar, né, a doença
da prisão material. Enfim, o tempo, né, do Senhor Brahma, que é o primeiro ser vivo criado, pode ser mais longo, de um tempo incalculável, né? O tempo do universo é o tempo da vida do Senhor Brahma. E nós, né, temos apenas, relativizando, né, o tempo, temos 100 anos de vida. Assim como um micróbio, os 100 anos dele representa alguns minutos. Alguns minutos tem seres que nascem, né, fazem tudo o que tem que fazer, adoecem, envelhecem e morrem. E aí ficamos preocupados com o tempo, sem ater que nós somos eternos. Esse tempo que nós estamos considerando é o tempo da mente. Esse universo está dentro da mente do Senhor Brahma. O seu micro-universo está dentro da sua mente. E esse micro-universo está sendo expressado pelo tempo. E você é eterno. Tudo na sua existência vai continuar. Nascendo, morrendo, né? Começando, acabando. Mas você é o único elemento eterno que continua. E agora você tem que se situar na sua posição eterna, já que você recebeu esse conhecimento, né, que estamos falando aqui agora, e daí você vai se tornar um sábio, porque você vai começar a ingressar nos mistérios divinos, né, com fé inicialmente, e ter essa certeza absoluta, conforme esse verso fala, que Deus, ele vai se revelar para você, ele vai dar essa compreensão, né, como ele fala aqui, ó, eu dou a compreensão pela qual eles podem vir a mim. É Deus que vai fazer essa jogada final, mas você tem que estar qualificado, você tem que estar receptivo, você tem que estar rendido, entregue a Deus para que ele possa fazer, dentro de uma vibração que você tiver mais purificada e amorosa, se revelar para você, porque aqui no Bhagavad Gita, por exemplo, Krishna ele está se revelando completamente, mas e daí? Krishna está se revelando, mas não é aquela compreensão espiritual total. Essa compreensão você só vai obter se você seguir o caminho que o Bhagavad Gita está indicando. E nesse verso, Krishna está falando, para aqueles que estão constantemente devotados a me servir com amor, a minha energia está completamente ocupada em Deus, a minha consciência está focada na energia divina. Então, Krishna fala, eu vou dar a compreensão pela qual vocês podem vir a mim. Apesar da gente já estar em Krishna o tempo todo, e Krishna, né, através do Senhor Vishnu, que não é diferente de Krishna, ele está dentro de nós também. Da mesma maneira, quando cantamos o Santo Nome, né, você está com a sua mente focada no Santo Nome, com a intenção real, cantando com amor, com gratidão. Então você está no Santo Nome e o Santo Nome está em você. Dessa maneira as coisas acontecem, as coisas se manifestam de acordo com a sua vibração. E para você estar no mundo espiritual diretamente com Deus, em Vaikuntha Loka Dhamma, você tem que estar com a vibração específica do mundo de lá. Você tem que estar situado na sua potência interna, espiritual. De modo que tudo é bem simples e é só uma tomada de atitude, né? Quando você quer algo material, imediatamente você se torna o bambambam, o máximo, né, do esforço físico e mental para você conseguir algo material. E aí, quando você quer estar com Deus, você tem que fazer o máximo para estar com Deus, de uma forma humilde, esperando pacientemente que Deus se revele para você quando você estiver qualificado depois de um tempo de serviço ou de prática espiritual.
Repetindo aquele verso que sempre falamos, né, Krishna explica, através da prática constante e do desapego, você vai chegar até mim. Não adianta você querer Deus, mas a sua mente está envolvida completamente com a energia material. Não faz sentido. E essa pessoa que realmente é sincera nesse mundo, o próprio Senhor Krishna está dizendo no Bhagavad Gita que é uma alma assim, muito rara, né? É muito raro alguém realmente querer Deus de coração. A maioria das religiões é um tipo de Deus mental, onde você pede coisas materiais. Numa plataforma mais elevada, você pede ajuda para alguém, ou cura, ou qualquer outra coisa. Porém, a verdadeira vida espiritual, ela está além da religião, está além da filosofia, está além do Bhagavad Gita, de todos os mestres. A verdadeira religião significa que você compreendeu quem é Deus. E daí, com esse amor, né, o amor que é a intenção carinhosa e dirigida para o objeto da sua busca, da sua procura, Krishna fala que de dentro do seu coração, ele está observando a sua atitude, a sua atividade, o seu caminho em direção a ele. E aí, então, sim, Deus vai estar à mostra para você de uma forma completamente, né, simples de entender. Vamos então ler aqui os significados de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Neste verso, a palavra Buddhi Yogam é muito significativa. Buddhi Yogam. Podemos nos lembrar de que no segundo capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor, ao instruir Arjuna, disse que ele lhe havia falado muitos assuntos e que lhe ensinaria o processo de Buddhi Yoga. Buddhi quer dizer inteligência. A união com Deus através da inteligência, que é o que estamos fazendo aqui enquanto, né, ouvimos ou falamos, estamos usando a nossa inteligência para compreender ou para falar sobre Deus conforme, né, o modelo da autoridade divina. Agora nesse verso se explica Buddhi Yoga, onde você realmente vai usar a sua inteligência. Buddhi Yoga em si é ação em consciência de Krishna. Então, o que é a consciência de Krishna? É quando você está usando a sua inteligência o tempo todo para discernir aquilo que é espiritual e aquilo que é material. Você tem o instrumento da inteligência, não é para ganhar dinheiro. Você tem o instrumento da inteligência para ganhar amor, devoção, serviço, entendimento completo sobre Deus. Tem que usar corretamente a sua inteligência para estudar, por exemplo, o Bhagavad Gita. Então, essa inteligência, que é aquilo que falamos na física quântica, a sua energia focada no espiritual, vai, né, dar para você o quê? A consciência de Krishna. Consciência de Krishna é quando você vê inteligentemente essa energia material como a presença de Deus. Em todas as formas, em todas as espécies de vida, em todos os astros, em todas as manifestações de qualidades, né, como força, poder, beleza, tudo você está vendo Deus. É isso que Krishna está propondo aqui no Bhagavad Gita. Então vou repetir aqui, ó, que Prabhupada está falando. Buddhi, né? Buddhi Yoga em si é ação em consciência de Krishna. Esta é a inteligência mais elevada. Tá? Como tudo, dentro daquilo que se chama um instrumento espiritual, há níveis de uso. Só que quando você usa a sua inteligência para ficar consciente de Krishna, esse é o nível de inteligência mais elevado.
elevado. Então temos que ficar sempre vibrando nesse grau superior, usando a nossa inteligência de forma correta, porque a inteligência que controla a mente. O espírito, através da inteligência, controla a sua mente, que é o elemento que projeta aquilo que se chama o mundo físico. A gente sempre fala que o que está em movimento aqui no mundo físico não são as coisas físicas, são a sua mente. Você vai compreender isso quando você se aprofundar mais espiritualmente. E para controlar a sua mente, né, que tem o exemplo do cocheiro que segura a rédea dos cavalos, dos sentidos, a rédea sendo a mente, esse cocheiro é a inteligência. E Deus está instruindo para onde essa inteligência tem que levar a carruagem da alma. E com essa inteligência você vai chegar no destino. Não pode folgar a rédea da mente, senão os cavalos dos sentidos, né, vão para direções para onde eles querem. Não podemos deixar a vida material nos programar de uma maneira de acordo com narrativas de terceiras pessoas que não estão nem um pouco interessadas em vida espiritual. São cegos guiando outros cegos para o abismo, né? Então Krishna fala, pensa sempre em mim, ouve o que eu estou falando, ouve o que os meus devotos puros estão falando, para vocês atingirem, né, esse ápice de conduta enquanto, né, existindo nessa forma humana, que é uma forma abençoada, dada por Deus, para nós termos essa capacidade de nos libertarmos completamente dessa energia material. Então, consciência de Krishna é a inteligência mais elevada, certo? Buddhi significa inteligência e yoga, atividades místicas ou elevação mística. Prabhupada deu essa tradução desse entendimento que a inteligência é uma energia mística. Essa capacidade que você tem de compreender as coisas, compreender o eu. O animal, por exemplo, ele tem uma inteligência adormecida. Ou ele usa, né, a inteligência dele apenas para os meios básicos da vida de sobrevivência. Porém, o ser humano é capacitado com uma inteligência de descobrir o ponto onde ele se situa na posição eterna dele, para que Deus em seu coração possa se revelar completamente, ou dar a compreensão para que a pessoa possa ir, né, até os pés de lótus dessa suprema personalidade de Deus. Prabhupada diz, quando alguém tenta retornar ao lar, retornar ao Supremo, e adota plena consciência de Krishna em serviço devocional, sua ação chama-se Buddhi Yoga. Pronto, simplificou tudo aqui nessa palavra, nesse verso, né? Você tem inteligência para isso, para aprender a voltar a pular. E inteligência, voltando para o Supremo, significa ficar fixa em consciência de Krishna. Ou seja, lembrando sempre quem é Deus, quem eu sou, o que é essa vida, qual o propósito da existência. Você não esquece, mas essa inteligência vai atuar de tal maneira que você vai ficar no sentido de realização disso, não inteligência teórica, tá? Intelectual. Inteligência intuitiva, todos os dias agindo diretamente, sendo orientado por Deus de dentro do coração, indo sempre para aquilo que é favorável ao nosso avanço nesse mundo material. É bem simples entender isso, mas o ego, a mente, ela fala, não, mas não é tão simples assim, porque eu faço isso, eu faço... Que eu faz o quê? Esse ego só atrapalha. O eu é o espírito. Então, quem está dando desculpas é o ego.
Falso ego. É você estar achando que esse corpo ocupa os seus sentidos em várias coisas da energia material, não tem tempo para Deus. E aí, quando a gente fala, não, é só você ficar em Deus que a sua vida material vai se tornar pura harmonia, você vai ter paz interna. As coisas que você precisa vão vir para você naturalmente. E aí a pessoa, né, cheia de ego, esse egoísmo, assim, de que eu sou Deus, ou eu que faço, Deus não precisa fazer por mim. Então essa pessoa imediatamente, né, rejeita Deus e encontra uma desculpa que, não, minha inteligência é usada para eu ficar cada vez mais escravo da minha mente, sujeito, né, a essa algema da vida material que me faz ficar aqui que nem um bobo, vida após vida, reencarnação após reencarnação. É isso que acontece, infelizmente, né? Infelizmente. Então, Prabhupada fala, em outras palavras, Buddha Yoga é o processo pelo qual se escapa do enredamento desse mundo material. Você está preso, você está sofrendo, sua vida é miserável. Mesmo que você tenha bom karma, quando você se identifica com esse corpo material, a sua vida é uma insatisfação completa. Por mais que você tenha tudo o que você deseja, pelo poder de compra, né, financeira, ou pela associação com pessoas que te facilitam tudo, mesmo assim, internamente, no nível espiritual, você está cada vez mais insatisfeito. Quanto mais a energia material está a seu serviço egoísta, mais você vai estar sofrendo. Ou seja, quanto mais você tenta possuir a matéria, mais a matéria te possui. Tenta entender isso. E quanto mais você, entre aspas, né, possui Deus, mais Deus te possui. É um espelho energético tudo que você faz. Então o Prabhupada está falando aqui, existe um processo para você escapar desse mundo material. Buddha Yoga, usar o seu poder místico, a sua energia, o seu desejo de se unir a Deus através dessa inteligência, desse discernimento durante toda a vida. E aí, como devoto puro, o Senhor Krishna, o Senhor Srila Prabhupada está falando, a meta última do progresso é Krishna. Todo mundo está progredindo de vida em vida para chegar a esse ponto, né, de chegar ao entendimento de quem é Deus. Então a meta última de todo progresso é Krishna. Não só individualmente, né? Tem que ser uma sociedade consciente de Krishna para que o mundo, né, em todos os seus campos de atuação, né, política, religiosa, social, de entretenimento, tenha como centro essa presença de Deus, onde todo mundo ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Teremos uma sociedade com o real progresso. A verdade do coração de cada ser passando por essa experiência aqui no planeta Terra é que vai dar essa comunhão social, espiritual, política de um mundo perfeito. Isso é o que acontece lá no mundo espiritual, em Vaikuntha Loka Dhamma, no reino de Deus. Nos planetas superiores, esse nível de mentalidade divina também já acontece de uma forma mais abrangente. E nós estamos aqui nesse planeta Terra, em terceira dimensão, um país de provas e expiações, numa era chamada Kali Yuga, a era de ferro, né? A era da hipocrisia e da desavença, onde todo mundo esqueceu do Espírito, esqueceu de Deus, e acha que progresso é progresso tecnológico, ou progresso financeiro, ou progresso de conforto material. Então, tudo isso aí está afundando cada vez mais a sociedade, a não ser que usemos tudo isso em favor, né,
do progresso espiritual. Vamos usar a internet como estamos fazendo aqui para falar sobre Krishna, né? O conforto material para você ter mais amor no seu lar, para você receber pessoas para falar de Deus. A política, né? Como eram nos reinos anteriores, é só você ler o Bhagavatam, os reis santos que promoviam, né, o bem-estar de todo mundo e faziam, né, muitas atividades espirituais dentro de uma ritualística, onde todo mundo se unia a Deus e não tinha todo esse problema. Mas estamos em Kali Yuga, né, a era da escuridão, e por isso Krishna, através da sua misericórdia, veio como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu e falou: quem está em Kali Yuga canta o meu nome, porque é o processo que realmente vai libertar todo mundo. Então, cantar o nome de Deus, cantar esse nome, o Mahamantra Hare Krishna, independe de qual religião a pessoa seja, gênero, né, cor, tribo. Cantar o santo nome de Deus. O nome de Deus é o nome de Deus, é absoluto, é independente de qualquer coisa, de qualquer associação que você faça nesse mundo material. Esse santo nome de Deus, ele é cantado no mundo espiritual o tempo todo. Nome, né? Krishna, 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 Krishna. Tem que lembrar desse nome. De modo que quando você sair dessa aula, você tem que entender, a meta última é Krishna. Mesmo que sua mente queira debater, teorizar, tudo mais, aqui quem está falando aqui é um devoto puro de Krishna, enviado por Krishna, Deus, para falar isso aqui para gente. E nesse verso, Krishna está falando: eu quero dar a compreensão para vocês que eu sou Deus. Façam algo para se posicionar internamente no nível de qualidade espiritual, substanciada por esse amor, né? Derivado do serviço ou de atividade que visam satisfazer a Deus, nesse reconhecimento, para que Deus possa se manifestar para você. Não adianta ficar desafiando Deus. Me prova que Deus existe. Ah, Deus fala aqui, mas eu não sinto nada. Eu já estudei o Bhagavad Gita, eu já cantei o santo nome, mas eu não sinto nada. Você não sente nada porque não é o interesse puro da sua alma, real, onde você se entrega a Deus. Tem que se entregar, se render. E daí as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer de acordo com sua vibração. Aí entra a física quântica de novo. Se você está vibrando com sentimento nesse universo, esse universo é um espelho daquilo que você está vibrando e vai acontecer. Não é só você querer algo, você tem que ser aquilo que você deseja. Se você quer Deus, você tem que ser um devoto de Deus. E daí Krishna fala: pensa sempre em mim, torna-se um devoto meu, adora-me, fica o tempo todo, né, dentro daquilo que você consegue, dentro do seu estágio inicial, intermediário ou estágio final, está sempre lembrando de mim. Shravana Kirtana Vishnu. A meta última do progresso é Krishna. As pessoas, diz Prabhupada, não sabem disto. Por isso, associar-se com devotos e aceitar um mestre espiritual genuíno é tão importante. Tá? Temos que nos associar com pessoas que estão sempre falando de Krishna, né? Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Vamos nos unir com pessoas que estão cantando o nome de Deus, que estão glorificando a Deus, em sentimento verdadeiro, puro. E vamos aceitar um mestre espiritual, que é uma pessoa já realizada em Krishna, fazendo, né, essa missão aqui nesse planeta. Por isso que glorificamos aqui Srila Prabhupada, né? Aceitamos, né, Srila Prabhupada como um enviado de Sri Krishna, Chaitanya Mahaprabhu a esse mundo para nos favorecer. Então tem uma coisa mística, assim, quando você se aproxima de um devoto puro de Krishna, imediatamente você está se aproximando de Krishna através daquela forma humana que representa
o mestre espiritual. E ao estar sempre, por exemplo, meditando em Srila Prabhupada, você está cultivando no seu coração essa possibilidade do devoto puro que existe em você. Se você mentaliza, por exemplo, o Mestre Jesus ou qualquer mestre, você está trazendo para dentro da sua consciência essa flor manifestada no Mestre que você já é, mas que ele representou enquanto esteve aqui nesse mundo. Então, o Mestre espiritual fidedigno, não os lobos vestidos de ovelha. Você tem que se render dessa forma carinhosa, ao seguir os seus ensinamentos, como estamos fazendo aqui de Srila Prabhupada, né? Entendendo que você é esse mestre espiritual que está representado por aquela alma chamada Srila Prabhupada, ou Mestre Jesus, que também é o meu mestre, onde você vê a atividade interna, através dos seus sentimentos, desse amor, desse serviço por Deus. E aí Krishna, né, Vishnu, se revelou a esse ser e você o tem como mestre de, né, relação, de entendimento. Compreende? Você está sempre se associando também com pessoas de vários níveis devocionais, não necessariamente mestres, mas que estão sempre criando essa egrégora, né, Sankirtana, né, essa união de estar sempre vibrando coisas sobre Deus, ou tópicos sobre Krishna. Deve-se saber que a meta é Krishna, e quando a meta é especificada, então atravessa-se o caminho lenta, mas progressivamente, e a meta última é atingida. De modo que tem muita gente com muita pressa, né? Quer cantar o santo nome, aí canta uma semana, mas Deus não se revelou para mim, então eu vou abandonar isso tudo, não serve para nada, essa oração também não serve para nada. Dessa maneira, né, essa pressa, né, tem que ter muita paciência, tem que ir no tempo de Deus. Deus no seu coração, ele está observando o tempo certo, onde você vai estar num nível de purificação, onde ele vai se revelar para você, fica tranquilo. Ele está falando aqui nesse verso, para aqueles que estão constantemente devotados a mim e me servir com amor, eu vou mostrar para essas pessoas quem eu sou. Aí as pessoas não, elas são muito apressadas, né? Infelizmente, modo da paixão é esse modo agitado, onde a mente está sempre acelerada, quer resultados rápidos. E no plano espiritual, você está fazendo uma transformação, uma transmutação completa da sua existência. Você está saindo da vibração material contaminada, que te prende nesse mundo, para a vibração liberta, onde você vai cocriar com Deus a sua vida. É um prêmio maravilhoso que a gente tem que conseguir de qualquer maneira. Ser livre. Estar nesse mundo, mas não ser desse mundo. Olha que bênção, né? Ser do mundo espiritual aqui no mundo material. Tá? Então, a meta última é atingida lenta e progressivamente. Porque precisa haver uma transmutação energética dessa prática constante que você está fazendo, né, dia a dia, com toda a paciência, com toda a honestidade, com todo o desejo sincero do seu coração e até mesmo com uma certa avidez, né? Você tem que ser ávido. Nossa, agora que eu entendi quem é Deus, eu quero realmente encontrá-lo. Tem que ter esse desejo intenso para você vibrar de tal maneira que Krishna dentro do seu coração fica, uau! Realmente agora tem uma alma que está se voltando para mim com verdade, né, de coração. Aí Prabhupada, ele dá continuidade a isso dizendo: quem conhece a meta da vida, mas está afeiçoado aos frutos das atividades, está agindo em Karma Yoga. Então Karma Yoga é a união com Deus através de atividades, né, piedosas, assim. Geralmente tem pessoas que estão agindo para Deus, mas estão apegados àquilo que eles estão fazendo para Deus. Não fazem o amor pelo amor, né? Há um interesse mais ou menos por trás do que estão fazendo. E aí
Isso se chama Karma Yoga. Mas existe a Karma Yoga perfeita, que é feita pelos devotos puros de Krishna, onde eles estão agindo, né, a união com Deus através de ações completamente conscientes de Krishna, que são essas ações que não te prendem ao mundo material, conforme Krishna revela aqui no Bhagavad Gita. Quando se sabe que a meta é Krishna, mas sente prazer em entregar-se a especulações mentais para tentar compreendê-lo, ele está agindo em Jnana Yoga. Aqui Prabhupada está ensinando as formas, né, que as pessoas se aproximam de Deus, mas ficam apegados a certos detalhes que não dão a compreensão total. Então, Karma Yoga é quando você está fazendo algo para Deus, mas está preso às atividades. Jnana Yoga é quando você está buscando Deus, mas está preso a esse conhecimento, a essa intelectualidade em relação a Deus, às teorias, às escrituras, né? Então, Prabhupada está falando aqui. E quando conhece a meta e busca Krishna em consciência de Krishna e serviço devocional plenos, está agindo em Bhakti Yoga ou Buddhi Yoga, que é a yoga completa. Né? Então aqui você tem que entender que somente através do amor, né, de Bhakti, através da Bhakti Yoga ou Buddhi Yoga, que é a mesma coisa, que é essa inteligência fomentada amorosamente para Deus, é que você realmente vai conhecer essa meta suprema. Então, devoto puro falando aqui, né? A Bhakti Yoga é a yoga completa e é a fase mais elevada da perfeição da vida. Se você quer ser uma pessoa perfeita dentro da ação, nessa forma humana, tanto da parte física, né, grosseira ou sutil, você tem que se situar nessa posição como um servo eterno amoroso de Deus. Então, isso é a Bhakti Yoga, conforme, né, o Srila Prabhupada, um devoto puro, está definindo aqui como o modo perfeito de se viver ou de ser nesse mundo material. O devoto pode ter um mestre espiritual genuíno e pode estar comprometido com uma organização espiritual ou uma instituição. Mas mesmo assim, se não for inteligente o bastante para progredir, então Krishna lhe dá instruções internas para que não sinta dificuldade alguma em acabar retornando a ele. Aqui ele está dizendo que mesmo que você pratique a Bhakti Yoga, né, às vezes você se envolve com instituições ou com pessoas ou comunidades que estão praticando a Bhakti Yoga e acaba meio que desviando um pouco esse foco da meditação completa em Deus. Mas aqui Prabhupada fala, mas Krishna vai ajudar a gente nesse processo, quando estamos, né, pelo menos envolvido com aquilo que é uma comunidade que executa a meta mais perfeita, né, da vida. Aqui ele diz assim: o requisito é que o devoto sempre se ocupe em consciência de Krishna e com amor e devoção preste todas as espécies de serviços. Ele deve executar algum tipo de trabalho para Krishna e este trabalho deve ser feito com amor. Se ele não é bastante inteligente para progredir no caminho da autorrealização, mas é sincero e devotado às atividades do serviço devocional, o Senhor lhe dá uma oportunidade de progredir e, enfim, alcançá-lo. Krishna, ele está considerando o seu amor, mesmo que você não seja uma pessoa muito inteligente, não tenha uma intelectualidade aprimorada, uma sagacidade mental para entender as coisas,
Mesmo assim, Krishna, quando ele vê que o devoto de alguma forma está fazendo alguma coisa para ele, ou ajudando, né, nesse movimento que expande ou difunde a consciência de Krishna, que vê que essa pessoa é honesta, ele está fazendo da melhor maneira que ele pode a sua vida para estar ligada a tudo que é relacionado com Deus. Então aqui Prabhupada está falando que Krishna também vai dar uma oportunidade para essa pessoa de progredir e no fim, né, alcançá-lo. Krishna não deixa, né, Deus é o amor supremo, um amor incondicionado, ilimitado, infinito. De modo que se você se volta para Krishna com esse chamado, né, bom coração, não há como você não avançar espiritualmente, porque se você entendeu qual é a meta da vida, onde você tem que chegar, e que de alguma forma, entre tantas dificuldades, entre tantas esquecimentos, né, ou desvios da mente por programações externas, mesmo assim você sempre volta àquele ponto, né? Não, mas eu tenho Krishna, eu tenho que ir para Krishna, eu não posso ficar vivendo nessa ilusão, de alguma forma, dentro até do mínimo que eu vou fazer, eu vou em direção a Deus. Então Krishna no seu coração, ele está vendo o seu esforço e vai fazer você progredir até que em alguma vida, ou nessa vida mesmo, você chegue a essa compreensão dele. Porém, os devotos, né, puros, cuja inteligência está completamente fixa em Deus, então Krishna já está revelado nessa vida mesmo, só esperando a hora de levar esse devoto para o seu reino, né, supremo, onde Srimati Radharani, todas as gopis, todos os seus amigos, todos os seres de Vrindavana estão aí aguardando a sua chegada. Então temos que estudar, temos que ter paciência, sermos humildes, mais entregues, mais rendidos, né? Rendição é isso, rendição não tem exigência. Quando você se rende, significa que você deixa tudo acontecer no tempo de Deus. E Krishna fala, e se você se mantém constantemente nessa atitude de me servir com amor, eu vou lhes dar a compreensão na qual você vai vir a mim. Temos que colocar toda a nossa fé, a nossa certeza nisso que Deus está falando. Se é Deus que está falando, né? Então vamos seguir. E eu tenho certeza que se você colocar a sua energia de fato, você vai ter surpresas com a misericórdia de Deus, porque Krishna, ele quer que você saia daqui e volte imediatamente para o mundo espiritual. É o ego, né? O falso ego é que encontra desculpas para se manter dentro de problemas, de sofrimento. O próprio ego que você se identifica com esse corpo material, o falso ego, é a raiz dos problemas, é a raiz da confusão, é a raiz da divisão, da separatividade, do julgamento, da crítica, do medo, né, da soberba, do orgulho, da gana, né, da fama. Tudo isso aí é o ego. O ego não quer perder nada disso. Ele não quer entregar a sua vida para Deus. Ele quer viver independentemente de Deus e quer fazer de Deus o seu servo. Ele quer que Deus forneça tudo para ele, né? Mas não é assim que funciona, né? Se você não está com Deus, você não tem nada. Somente aumenta o seu sofrimento, mesmo que você adquira tudo aquilo que você deseja nesse mundo material. Então, de que adianta você ganhar esse mundo inteiro se você vai perder a sua alma? Coloque em ação a sua alma hoje. Comece a cantar o nome de Deus. Medite em Deus no seu coração, né? Medite aqui, ó, nessa forma. Em Kali Yuga, medite principalmente no santo nome de Deus, o Mahamantra, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ok? Então, um beijo no coração. Amo vocês. Fiquem sempre com Deus.
Haribo!